Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, editora da Vejinha, responsável pela coluna Tal Felicidade, que toda semana entrevista pessoas inspiradoras para contar onde elas encontram a felicidade, qual é o caminho que elas tomam e que você pode tomar também. Aqui nesse podcast Jornada da Calma, a nossa ideia é respirar fundo. Então, se você estava um pouco nervoso, agora é o momento de relaxar. Temos hoje uma convidada muito especial, Marcele Martins, ela que é cofundadora do Espaço Aflora, que fica em Pinheiros. Junto com o Thiago de Carvalho, eles têm um projeto muito interessante de fazer um retiro em São Paulo. Ela vai contar pra gente como funciona isso. Primeiro, queria agradecer sua presença, Marcele. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Uma alegria pra mim estar aqui também, poder compartilhar com vocês. Antes de começar, a gente estava falando sobre esse frio na barriga que dá toda vez que a gente vai começar uma coisa nova e que você tem que aprender a dar uma respirada para poder lidar com ele. Como você lida com isso em relação ao negócio? Como surgiu a ideia do Aflora e o que você sentiu antes do projeto sair do papel? Então, o Aflora, ele é bem interessante que ele nasceu também de um momento de pausa, né? Eu conheci o Thiago 2 anos atrás, num coworking, e a gente estava fazendo uma virada sustentável lá dentro. E uma das atividades que a gente programou de trazer para as pessoas, trazer para as empresas, era fazer rituais no meio da tarde. Então existia um ritual do chá de camomila com ervas, e a gente conduziu, e com uma prática de meditação. E dentro dessa prática eu tive uma visualização, uma visão. E eu vi esse lugar, o Aflora, que na verdade era só fazer o que a gente estava fazendo durante 3 dias, mas um empreendimento de verdade, né? Assim, um lugar que as pessoas pudessem fazer pausas, práticas de autoconhecimento no meio do dia e viver um estilo de vida diferente, né? Se propor a usar o seu tempo com mais significado e não usando a desculpa que não tem tempo, mas micropausas que fazem toda a diferença. E foi bem interessante, porque durante esse projeto a gente captou investidores, a gente, enfim, várias maneiras para a gente viabilizar e materializar. E chegou uma hora, assim, que a gente tinha um investidor que estava super certo e ele desistiu de tudo, assim. Uma mudança de última hora. Deu aquele frio na barriga. E agora? Acaba tudo ou vamos nos conectar com alguma coisa maior, o que tem por trás, o que verdadeiramente importa e confiar, né? Assim, não se desesperar e desistir. Então, foi bem isso, assim, essa coisa de respirar e dar um próximo passo, ter calma, esperar o tempo das coisas. Nem sempre é como a gente pode imaginar, a gente não tem controle. Então, como ter calma, assim, paciência para lidar com as nossas expectativas e saber que também tem coisas que não acontecem por acaso, né? Que existe algo maior, assim, que está regendo de certa forma. Enfim, um mistério, né, da vida. Você falou uma palavrinha muito interessante, confiança. E eu acho que a confiança, quando você vai dar um passo novo, vem muito de você saber se ele é necessário ou não. O que você via em São Paulo que você falava, não, acho que desse jeito não tá bom, acho que tem alguma coisa que a gente pode melhorar. O que você enxergava como demanda mesmo? Então, eu sou de Porto Alegre, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado publicitário e depois... Mercado bem tranquilo, né? Muito calmo, muito sossegado. E eu morei no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. E trabalhei na área corporativa, com planejamento estratégico e com grandes empresas. Enfim, empresas pesadas, com mineração, siderurgia, telecomunicações, né? Assim, empresas que realmente tem um sistema muito robótico e automático. E eu vi as pessoas doentes, eu escutava as pessoas fazer diagnóstico de clima nas empresas de comunicação. E como era o clima? E vi que as pessoas estavam doentes, elas choravam. Tipo, executivos de 20 anos de carreira numa empresa chegar numa mesa e chorar desesperadamente. Ou pessoas que trabalham, enfim, em grandes minas no interior do Brasil, no meio da floresta amazônica, dizendo que não queriam mais bônus, que queriam um abraço dos seus líderes. Um abraço. As pessoas choravam pedindo um abraço. Então, assim, eu ouvi muitas coisas, vi como as pessoas estavam em grande sofrimento. E uma parte pelo sistema, pelo paradigma em si, pela forma como as empresas se organizaram. E outra
por elas próprias, de elas não saberem como lidar com as suas emoções, não dedicar um tempo para elas. A gente sempre fala, as pessoas tomam banho todos os dias, né? Mas a gente não sabe o que acontece com a gente num nível emocional e mental. A gente não observa isso. Então, a gente precisa fazer também essas limpezas emocionais, limpezas mentais, pausas para regenerar a nossa energia física, né? Então, porque o estilo de vida que o planeta Terra construiu é esse, né? De uma aceleração e não tem um contrarritmo. E aí eu comecei a perceber que realmente não adiantava só terem empresas novas, Sim. mas pessoas com vontade de transformar o seu próprio estilo de vida e investir em si mesmas para lidar com as mesmas coisas, só que de uma forma diferente, né? Porque como a gente estava conversando nas escadas, não vai mudar, né? São Paulo vai continuar o trânsito, vai continuar várias coisas, mas quando as pessoas mudam o jeito que elas cuidam delas próprias, automaticamente elas começam a tomar decisões diferentes e aí sim começa a vir um novo mundo, novas empresas, novos projetos. Então foi com essa motivação principal de ajudar as pessoas a elas se trabalharem dentro delas, né? Como foi o seu caminho pessoal? Como você saiu desse mundo frenético da publicidade, por exemplo? Qual o caminho, qual foi o primeiro passo que você deu? A hora que você começou a prestar atenção nisso? Quais eram as emoções? Quais eram os pensamentos? Teve alguma técnica que te ajudou nessa hora? Então, na realidade, eu fiz publicidade, mas eu estudei filosofia já, desde que eu tinha 19 anos, Já né? estava lá, então, a sementinha. E eu estudei, enfim, sempre tive uma vida meio paralela no autoconhecimento, né? Então, eu estudei, enfim, religiões comparadas, filosofias, várias medicinas alternativas. E eu sou terapeuta floral hoje também. Mas eu acredito que, enfim, foi um processo, foi uma construção, assim, né? De um longo trabalho, assim, interno. E também da minha própria experiência de vida, de ver que eu realmente não tinha mais outro caminho senão começar a fazer uma conexão com a natureza. Eu acho que, na verdade, a minha grande transformação, assim, é um momento de mais... assim, consciência que eu comecei a perceber melhor como eu estava, o meu estado interno, quando eu fui morar na natureza, que eu moro há 6 anos, né? Numa chácara aqui pertinho de São Paulo, não moro na cidade. Estou me mudando agora para a cidade de São Paulo de volta. Mas essa distância da natureza, que nem a gente está falando, olhar o céu, olhar o pôr do sol, olhar as árvores que tem na cidade. A gente passa do lado do rio, a gente nem sabe que a gente está do lado do rio. Ignora, né? Prefere olhar para o outro lado, praticamente. Então, primeira coisa, assim, foi eu sentir uma conexão profunda com a natureza e ver como ela, na contemplação, né? Como ela se harmoniza, mesmo no caos, assim. E como a gente é um espelho também, né? Como... Enfim, mesmo que tenha uma tempestade, é uma forma também da natureza organizar certas coisas. Árvores caem, que já tinham que cair, né? Então, às vezes, vem caos na nossa vida e caem coisas porque já era o momento. As folhas caem no inverno, no outono, né? Então, a gente tem que se desapegar também de coisas. Então, acho que meu principal ponto, assim, de transformação foi essa parte de uma conexão mais profunda com a natureza, né? E ver que nós todos, né, não somos desconectados dela, né? Tem muito nisso que você conta de uma mentalidade quando a gente fala, eu quero fazer um retiro. Eu preciso sair de São Paulo, eu preciso fazer um retiro, eu preciso me conectar. E acontece isso, né? As pessoas saem e elas se propõem, têm uma intenção de alcançar esse lugar e alcançam. Só que aí elas voltam, às vezes, isso, assim, ó, eu volto para São Paulo e aí aqui em São Paulo eu tenho fechamento na revista, eu tenho o trânsito da Marginal, eu tenho as coisas acontecendo e aí parece que o que você se abasteceu vai diminuindo. Só que você montou o Aflora em Pinheiros, que é um bairro muito gostoso de São Paulo, porém também não tão tranquilo assim. Qual que foi a ideia? Foi trazer um pouco disso pro meio da cidade mesmo?
Sim, a nossa ideia é que nós queríamos fazer um ashram, né? Que seria digamos, um templo, uma escola de espiritualidade no meio da cidade, mas disfarçado de certa forma, porque a gente não queria também estar cheio de deuses indianos e incenso e, né, enfim. Então a nossa proposta o foco era justamente de ajudar as pessoas a se manterem, né, e permanecerem num estado harmonioso, um estado onde elas possam cultivar as suas virtudes internas e, enfim, se inspirar todos os dias. E a gente viu que realmente a questão dos hábitos, né? Porque, como você falou, você vai num retiro, faz um workshop, vai pra natureza, vai numa cachoeira, passa um dia na praia, volta completamente renovado. No dia seguinte... Dura meia hora. Dura meia hora. O primeiro motoboy que passa, você já fala, meu Deus do céu, que segunda terrível. Porque a gente criou uma cultura também inconsciente, né? Então, a gente faz coisas inconscientemente e a gente não tem um nível de percepção muito aguçado. E a gente está fazendo um teste, né? Na verdade, a gente criou um laboratório, uma experiência para ver se isso é realmente possível. E a proposta é essa: criar uma cultura de conexão. Então, não é que você vai se conectar com você mesmo, com a natureza em alguns momentos. Você vai criar formas de cultivar isso todos os dias. É como se a gente fosse uma flor, né? E a gente precisasse botar água todos os dias. Não adianta eu comprar um vaso e botar uma flor a cada 2 meses que vai secar, vai dar bicho ou vai morrer. E a gente vê as pessoas morrendo por dentro, né? As pessoas estão assim secas, frias, agressivas, doentes, com burnout, com estresse. São plantas que estão secas, né? As pessoas estão frias, né? A gente perdeu o calor humano, assim, essa amorosidade, afetividade. Então, o que a gente faz, por isso também uma flora, para aflorar nas pessoas essa cultura, as pessoas cultivarem. Então, primeira coisa, a gente tem um oráculo todos os dias, a gente tira uma virtude todos os dias. Então, por exemplo, tem o dia que é a coragem, a sabedoria, a gente manda pro WhatsApp para todas as pessoas que trabalham lá. Ou seja, né? A tecnologia ajuda também. Não... A pessoa sai de casa e fala, nossa, hoje é o dia da coragem. Qual que é o dia hoje? Hoje é o dia do serviço. Serviço. Que foi interessante, né, com a greve. Mas, assim, o serviço, no oráculo, ele fala, assim, que é como a gente encontrar um propósito de servir. Não é que a gente trabalha, a gente não está trabalhando, a gente está servindo algo, né? A gente está fazendo algo por alguém, pela sociedade, pelo planeta. Ninguém trabalha em nenhum lugar sem estar prestando algo para gerar algum benefício, né? Ninguém está fazendo alguma coisa para gerar um malefício. A princípio, na causa original da criação de uma empresa, né? Então, a gente trabalha assim, a que nós servimos, né? Por que nós trabalhamos? O que nós estamos fazendo de verdade? Enfim, e aí temos essa virtude, tiramos um floral também. Então, todas as pessoas que estão lá bebem um floral, que é uma medicina natural, que é a vibração das plantas da Amazônia ou do Sistema Brasileiro de Plantas. Então, para ajudar a se acalmar, para ajudar a limpar, por exemplo, o chakra da garganta. Sabe aquele sapo que você vai dormir, depois fica aqui 5 dias para você conseguir trabalhar coisas assim emocionais e mentais. E a gente tem práticas de meditação meio-dia e 6 da tarde, dentro de um estúdio de meditação que a gente colocou no meio das empresas. Então, a nossa sala de reunião é super pequenininha e o estúdio de meditação é gigante. Então, a arquitetura também a gente fez para forçar a construção de uma cultura e as pessoas sentarem no chão, sentarem em roda, tirarem os sapatos. E a gente tem práticas no final da tarde de relaxamento. As pessoas deitam no chão e antes de ir embora, elas fazem um relaxamento de falar... Vou largar tudo, 15 minutos, deixar todo o meu estresse aqui. Então, a gente põe óleos essenciais, aromatiza a sala, toca cristais, crystal bowls, né? Toca mantras. E as pessoas vão embora e falam, nossa, não chegam em casa carregadas ou tensas, né? Então, a gente disponibiliza formas das pessoas fazerem isso, práticas de um retiro todos os dias. E com várias oportunidades durante o dia. E agora, terças e quintas, a gente também tem exclusivo para as empresas que estão lá e os residentes, ou as pessoas que vão só passar o dia, massagem também. Com um deficiente visual, né? Que é uma pessoa incrível, que também elas começaram a se conectar, ele virou assim, já membro da comunidade. Então, o que a gente acredita é isso, que não tem como a gente fazer coisas isoladas, mas tem que mudar o estilo de vida, os hábitos. E a primeira coisa de todas, perceber
que nós estamos num estado que não é mais possível a gente estar e que a gente quer transformar ele, né? E aí fazer pequenas coisas. É que ainda a gente é um projeto, assim, mas é um sonho se puderem, por exemplo, todas as empresas terem um estúdio de meditação e fazerem micropausas, né? Eu tava numa palestra agora de manhã e uma menina super nova, assim, bacana, ela deu uma palestra falando do Instagram, que o Instagram lançou agora uma forma de você ver quantas horas você fica no Instagram por dia. E as pessoas se surpreendendo. Eu fico 5 horas, eu fico 3 horas, somando a semana, né? Então não tem uma desculpa que eu não tenho um tempo. Então o principal é você perceber que você não quer mais estar nesse estado, você lembrar que você não quer mais estar nesse estado e você fazer algo, né? Porque as coisas não vão se transformar. Tem um meme na internet engraçadinho, não sei se você já viu, que é uma plantinha falando assim, que você, ser humano, tem que tomar sol, tem que beber bastante água. Basicamente, você é uma plantinha com emoções mais complicadas. Eu acho bonitinho porque tem uma ideia de cuidado. Quando a gente vai cuidar de uma planta, ou quando a gente vai cuidar de um animal, a gente tem na cabeça que, você tem que cuidar todo dia. Você tem que cuidar sempre. E parece que com a gente não lembra disso, né? Que você tem que cuidar de você, cuidar das emoções que você está sentindo, cuidar dos seus pensamentos. E às vezes isso, um oráculo pode ser uma lembrança de, olha, deixa hoje eu lembrar de servir, então. Que servir faz parte de uma essência que me agrada. Como você sente que as pessoas lidam com isso hoje em dia? Você falou, quem sabe um dia todas as empresas vão ter isso. Ainda tem gente que estranha, que acha que as empresas que estão dentro do Aflora, por exemplo, não são tão sérias assim? Porque, como assim tem tanto tempo para meditar durante o dia? Então não tem coisa para fazer? Tem uma ideia ainda de que uma coisa é oposta à outra? Olha, acho que tem as duas coisas, assim. A gente tem um feedback das empresas que estão lá. Não são muitas, né? São poucas, mas elas, enfim... Tem uma especificamente que ela se transformou demais, assim, e eles dão milhares de feedbacks, eles estão em todas as meditações, são super ativos, assim. E agora eles pegaram algumas concorrências, ganharam várias concorrências, eles estão mais pegados de trabalho, então eles diminuíram um pouco a ida na meditação. Mas eles reconhecem, e as pessoas que estão lá também trabalham até no restaurante, no Purana, né, que a gente também criou junto, que como isso faz diferença, né? E elas precisam, ou elas chegam e falam, nossa, hoje eu preciso entrar nessa sala para meditar, hoje eu vou ir no relaxamento. Mas pessoas de fora que não têm que chegam lá, às vezes olham, nossa, todo mundo sentado no chão, nossa, vocês trabalham de pé descalço, gente, todo mundo sem sapato. Ou até chegou um feedback também, falou, nossa, tem umas empresas meio pesadas e grandes, umas multinacionais estão vindo aqui, a gente até tá meio assim para levar eles, tipo, para fazer uma reunião na sala zen, né? Então, é uma transição, né? Eu acho que tem pessoas... E, em geral, as pessoas ficam maravilhadas e loucas para trabalhar lá. Porque elas estão com sede, né? E estão querendo viver outra coisa desesperadamente. A gente vê pessoas desesperadas e, ao mesmo tempo, vê empresas achando que isso, enfim, não vai dar um resultado, né? Então, na verdade, também é uma mudança do olhar da percepção do resultado. Mas a gente, pelo menos nesse nosso laboratório, já teve feedbacks bem claros, assim, por exemplo, essa que eu falei, a empresa, ela chegou lá, já está quase 3 vezes o tamanho dela. Uau. Ela triplicou o tamanho, né? Então, aconteceram coisas bem interessantes. E a gente sabe que foi muito dessas práticas. A gente faz círculos de conversas também, rodas, leituras, né? Em grupo. E rituais também das estações do ano. Toda estação a gente cria um ritual. Por exemplo, vai ter agora dia 21 de junho, o inverno entrando. Então a gente tira uma noite para ritualizar, para se conectar com o inverno, para todo mundo colocar suas intenções de como quer viver, que é um período de introspecção, de fechamento, de frio, né? Você não tá tão para fora assim. Então, para analisar o seu momento de vida e, enfim, a gente tenta conectar as pessoas com a natureza, mesmo que elas estejam na cidade. Porque às vezes passa uma estação e você nem lembra que você tá em qual estação. Você lembra que esfriou, mas você não sabe se já é outono, inverno, que dia que entrou o inverno, né? É quase um convite para você ficar presente e prestar atenção também no que tá acontecendo, né? Sim. As luas também, a gente costuma comunicar sobre que lua a gente tá.
Queria falar com você um pouquinho sobre o Purana, justamente. A gente se conheceu quando eu estava fazendo uma capa, que está lá no site da Vejinha, quem quiser ver, sobre a expansão dos endereços veganos em São Paulo. É muito curioso que desde que a matéria foi publicada já abriram muitos outros ainda, então a gente sabe que é tendência quando isso. De repente você começa a ver um amigo virou vegano, 2, 3, você fala, nossa, mas todo mundo parece que agora está aceitando, ou mais restaurantes que têm outros cardápios, colocando opções. Aí você percebe, ok, tem uma mudança de comportamento aqui que está se refletindo também nos ambientes. A gente se conheceu nessa época, quando eu estava fazendo a matéria, justamente por conta do Purana, que fica dentro do Aflora, em Pinheiros. Lá no site da Vejinha tem endereço também, na Cônego Eugênio Leite. Qual que era a ideia? O que a alimentação pode ajudar nesse caminho de busca pela calma interna também? Então, a inspiração original, assim, da criação do Purana foi conectar as pessoas com o reino vegetal, né? E também despertar nelas um amor pela natureza, pela generosidade do planeta. Então, a gente pensou desde o início que nós queríamos mostrar e exaltar as qualidades medicinais das plantas e que as plantas e a nossa alimentação são um remédio e elas influenciam no nosso metabolismo, enfim, nossos hormônios, elas produzem nutrientes e o reino vegetal é um reino de grande abundância, né? E é uma fonte de cura para as pessoas. Então, também tem uma filosofia da gente comer com calma, comer devagar, contemplar a comida. Então, a gente, desde o início, assim, nossos primeiros valores que a gente falou era trabalhar a beleza. Então, que as pessoas pudessem entrar lá dentro e sentir que elas estavam, nossa, que lugar gostoso, agradável. E a comida também fosse contemplada, que as pessoas, só de olhar, começassem a se alimentar mais devagar, né? Porque geralmente a gente engole a comida, né? Então tudo é pensado para as pessoas comerem com calma, para as pessoas comerem mais lentamente, apreciarem, né? Sentirem prazer e também quebrar esse paradigma de que a alimentação vegana é comer alface, comer capim, comer mato. E a Alana, ela tem muito isso, ela é mega inspirada em uma revolucionária em trazer essa mensagem de como é maravilhosa uma comida vegana, como é saborosa, como é o melhor chocolate do mundo que você vai comer. Ela tem a fórmula de um iogurte que a gente tem lá, que a gente fala, gente, é o melhor iogurte da face do planeta Terra, um iogurte de castanha. E, gente, você come... Nenhum iogurte que você já comeu na vida pode se comparar àquilo, porque não sei como, tipo, eu falo pra ela, Alana, você criou a fórmula da Coca-Cola, esse iogurte maravilhoso. Então, acho que é isso, essa conexão com a natureza através da comida, conexão com a beleza, com a calma e com as virtudes, né? Então, assim, porque a gente tá num mundo, assim, de muita negatividade. Então, a gente quer estimular as pessoas a se familiarizarem com o mundo, não de poliana, mas com a beleza do mundo mesmo, né? As pessoas são seres muito sensíveis. Uma coisa que você fala, assim, meio estranha, as pessoas se machucam, né? As pessoas, não que elas se melindrem, mas elas sentem, né? Elas são muito, os seres humanos são muito delicados. E a gente tá muito durão, muito pedra. Muito bruto, né? Então essa alimentação mais sutil ajuda a gente a mudar também a nossa percepção, né? A gente ficar mais suave, mais sutil, mais delicado, não tão grosseiro, né? Então a alimentação, ela dá uma leveza também. Ela nutre, enche a gente de energia e ao mesmo tempo traz uma certa delicadeza também. Porque o reino vegetal, ele também tem essa qualidade, assim, de encantar, né, a gente. A gente está aqui num exercício de voz, estamos conversando com você aí do outro lado. Você não está vendo como é o Aflora, como é o Purana, talvez esteja imaginando, talvez não. Mas tem um convite nosso, que acho que quando a gente encontra sempre com alguém, tem um convite da pessoa te conhecer, saber como é. E eu acho que vale a gente contar também aqui, para quem está nos ouvindo, que talvez não tenha conhecido ainda o Aflora, imaginar um lugar, então, onde algumas empresas trabalham e tem um espaço zen, e as pessoas andam descalças e tem um oráculo do dia,
dia, tem um floral, tem uma comida vegana muito bonita para comer devagar. E às vezes as pessoas, dentro dos próprios preconceitos, vão formando uma imagem muito riponga, assim, muito alternativa, como se fosse esse ambiente dos deuses indianos todos em todos os lugares. E não é isso, gente, que acontece. A hora que você entra no Aflora, tem essa sensação de que o tempo parece que tem um passar do tempo diferente ali dentro, mas é um ambiente muito bonito e moderno. Teve essa preocupação com a linguagem também, né? Sim, a gente fez várias pesquisas também de linguagem, né? Porque a gente sabe que é um desafio isso e, enfim, a gente quer conectar esse mundo mais sutil com o mundo mesmo da matéria, né? O céu e a terra a gente quer conectar. E a nossa inspiração é minimalista. Então a gente criou tudo muito clean, muito branco, tons pastéis, com cimento também cimento, tipo um cimento queimado. Sim. Mesmo, tudo muito branco, assim, muito clean. E então é uma arquitetura completamente diferente, né? E o que acontece? Lá nesse lugar, originalmente, ele foi criado como uma galeria de arte. Então ele tem um pé direito super alto e ele tem luz natural em todas as laterais, nas duas laterais. Então entra a luz do sol e um pé direito enorme, né, com esse vão assim que é o restaurante Tupurana. E o nosso salão de eventos também é super bacana. A gente teve um patrocínio também super legal de uns carpetes lindos. Então é um lugar bem moderno mesmo, né? Que se não falar que tem toda aquela filosofia zen, você nem imagina, né? Mas que curioso, a vocação do prédio acho que tinha a ver com a apreciação de beleza mesmo, né? Começa como uma galeria de arte, depois vira esse centro urbano que te convida a olhar para tantas coisas, né? Sim, e ele, nesse meio momento intermediário, ele foi uma galeria de arte, uma agência de propaganda e depois esse centro de autocura. E foi tão legal, porque eu entrei lá, era uma agência, eu falei, nossa, o meu passado tá aqui. E aí transformando em outra coisa, né? Que fisicamente também aconteceu. E muito vidro também, muita transparência. As salas todas de vidro. O estúdio de meditação inteiro de vidro também. Então, é bem bacana. Surpreende, né? Surpreende. Bom, fica o nosso convite, então, para quem não conhece ainda o espaço, está aqui em São Paulo para visitar o Aflora. Marcele, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornada da Calma. Acho que a gente deu uma pausa no meio do caos que estava rolando aqui em São Paulo hoje para uma conversa muito boa. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu agradeço e uma grande oportunidade também das pessoas, enfim, conhecerem algo diferente e novo, né? Permitam-se. É sempre o nosso convite para você, ouvinte aqui do Jornada da Calma. Queria agradecer a sua companhia nesse bate-papo tão gostoso e te convidar a semana que vem, aqui, numa segunda-feira, bem cedinho, para a gente conversar, para te ajudar a ter mais calma no seu dia a dia. Juntos fica mais fácil. Vamos nessa. Obrigada e até semana que vem.